O ano de 1957 ecoa como um sussurro nostálgico nos corredores do tempo. Um capítulo onde o Brasil se equilibrava entre o charme do passado e a promessa do futuro. A vida do brasileiro, em sua essência, pulsava em um ritmo mais lento, onde a rotina se desenrolava em meio à simplicidade dos lares e à camaradagem das ruas. Nas manhãs, o aroma do café fresco se misturava ao tilintar dos bondes que cortavam as cidades, levando trabalhadores e estudantes em suas jornadas diárias. Nas quesitas tardes, as crianças se entregavam às brincadeiras nas ruas de terra, enquanto os adultos se reuniam nas praças para um bate-papo à sombra das árvores. E nas noites, as famílias se reuniam em torno dos rádios, ansiosas por acompanhar as últimas notícias, as radionovelas e os programas de auditório que embalavam os sonhos. O ano de 1957 ecoa como um sussurro nostálgico nos corredores do tempo, um capítulo onde o Brasil se equilibrava entre o charme do passado e a promessa do futuro. A vida do brasileiro, em sua essência, pulsava em um ritmo mais lento, onde a rotina se desenrolava em meio à simplicidade dos lares e à camaradagem das ruas. Se você busca por um canal que combina elementos históricos, culturais e automobilísticos, criando uma experiência única para os espectadores, você encontrou. Seja bem-vindo ao canal RVC Carros Clássicos. O ano de 1957 foi um período de grande relevância na história do Brasil e do mundo, marcado por avanços científicos, mudanças políticas e transformações sociais. No Brasil, a década de 50 foi um tempo de modernização e desenvolvimento, refletindo um país em plena transição. No cenário internacional, um dos acontecimentos mais significativos foi o lançamento do satélite Sputnik 1 pela União Soviética no dia 4 de outubro de 57. Esse feito inaugurou a era espacial e deu início à corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, simbolizando um novo capítulo da Guerra Fria. Enquanto isso, no Brasil, foi um ano de grandes projetos em infraestrutura e desenvolvimento. A construção de Brasília, a nova capital planejada, estava em pleno andamento sob a liderança do então presidente Juscelino Kubitschek. Esse projeto simbolizava a busca por integração e progresso, levando ao slogan 50 anos em 5, que refletia a ambição de acelerar o crescimento do país. A indústria automobilística brasileira também deu um salto significativo, com a produção dos primeiros automóveis fabricados no país. A Volkswagen do Brasil iniciou a montagem da Kombi em sua fábrica em São Bernardo do Campo, marcando o início de uma era de industrialização e desenvolvimento tecnológico. Em termos culturais, a música brasileira vivia um momento de efervescência. O samba-canção e a bossa nova começaram a ganhar popularidade, com artistas como João Gilberto e Tom Jobim emergindo como ícones. Este movimento musical iria revolucionar a música brasileira, deixando um legado duradouro no cenário mundial. No campo político, o Brasil enfrentava desafios e tensões. A economia, embora em crescimento, lidava com problemas como a inflação e a desigualdade social. Havia também um clima de instabilidade política, com disputas e conflitos entre diferentes grupos de poder. O futebol, paixão nacional, continuava a crescer em popularidade. Em 57, a seleção brasileira se preparava para a Copa do Mundo de 58 na Suécia, onde conquistaria seu primeiro título mundial no ano seguinte. O esporte unia o país, começava a forjar identidade nacional em torno do talento de jogadores como Pelé, que começava a despontar. A sociedade brasileira em 57 ainda era profundamente marcada por desigualdades sociais e regionais. A migração interna aumentava, com pessoas deixando o campo em busca de melhores oportunidades nas cidades, especialmente no Sudeste, onde a industrialização era mais intensa.
Início do século XX, surgiram os primeiros automóveis movidos a gasolina. Depois de algum tempo, surgiram as jardineiras, ou como eram chamados os primeiros modelos de ônibus movidos a gasolina ou diesel. Mas os bondes elétricos continuaram como solução imbatível para o transporte coletivo. Linhas de bonde surgiram por toda a cidade. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi a cidade no mundo que mais teve linhas com bondes abertos. Na primeira metade do século XX, as jardineiras eram mais utilizadas para transporte intermunicipal, entre cidades não ligadas por ferrovias ou para locais urbanos onde os bondes não chegavam. Bondes foram o principal meio de transporte coletivo do Rio de Janeiro até a década de 60, conectando toda a cidade. O desenvolvimento deste meio de transporte provocou uma revolução no modo de vida e ritmo dos cariocas e dos paulistas. Famílias que viviam dentro de casa ou nos limites de seus bairros passaram a circular movimentando o comércio. E começaremos nossa viagem por um fato marcante para a torcida vascaína. O Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro, vencedor do Campeonato Sul-Americano de Campeões, sagrou-se campeão do primeiro torneio de Paris, de forma invicta, ao superar o bicampeão da Copa dos Campeões da Europa, Real Madrid, por 4-3 numa grande final. Os anos 50 ficaram conhecidos como os Anos Dourados. É uma década de revoluções tecnológicas com evidentes implicações sociais, especialmente quando consideramos o ponto de vista da comunicação, pois é nesse período que as propagandas invadem a rádio e a recém-chegada televisão. Os Estados Unidos tornam-se um modelo de prosperidade e confiança, uma vez que desenvolve níveis de bem-estar social muito elevados, graças às melhores qualidades de habitação e de telecomunicações. Voltando ao Brasil, inicia-se a construção da usina hidrelétrica de Três Marias, no norte de Minas Gerais. A usina fica localizada na parte central do estado mineiro, compreendendo os municípios de São Gonçalo do Abaeté, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Biquinhas, Paineiras, Pompeu, Martinho Campos, Abaeté e Três Marias. Outra importante obra acontecia em 1957. Em fevereiro, era iniciada a construção da cidade de Brasília, nova capital federal do Brasil. Dia 7 de abril, era inaugurado o Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, para receber os restos mortais dos soldados brasileiros mortos na Itália. Agora vamos falar das rádios. Afinal, os anos 50 ainda viviam a era de ouro do rádio no Brasil. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi durante anos a maior emissora do país. Sua programação era variada. A audiência feminina, por exemplo, ficava por conta das novelas que, em estilo de folhetins, se prolongavam por vários meses. Havia também os programas humorísticos, a cobertura dos acontecimentos esportivos, os programas de auditório, os muitos programas culturais e musicais. No dia 16 de março, era inaugurada a RFFSA, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, também conhecida pelo acrônimo REFESA. Foi uma empresa estatal brasileira de transporte rodoviário que cobria boa parte do território brasileiro. E agora vamos às músicas mais tocadas no ano de 1957 nas rádios do Brasil e do mundo. E agora é hora de falar dos automóveis de 1957. Nossa frota era basicamente composta de veículos importados. A indústria nacional só viria a começar em 1959. Vamos dar uma conferida nos principais veículos que circulavam no Brasil no ano de 1957.
Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando de não se esquecer de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo.